Há 90 anos, Sérgio Buarque de Holanda escreveu sobre o patrimonialismo brasileiro, que é essa característica que infelizmente está há tanto tempo com a gente, que é misturar o que é público com o que é privado. 90 anos depois, hoje, a The Economist volta a falar sobre este mesmo assunto, este mesmo problema. Uma reportagem lança luz sobre os problemas das contas públicas aqui do Brasil e como setores da nossa economia, da nossa sociedade, têm capturado parte importante do nosso orçamento. A gente separou alguns dos dados desta reportagem da The Economist para a gente entender onde estamos. A revista cita que o Brasil já gasta quase 10% do produto interno bruto com a previdência. É um gasto comparável a muitos países desenvolvidos que enriqueceram e ficaram velhos. No caso do Brasil, a gente ficou velho sem ter enriquecido. E metade dessa grana está sendo gasta com os servidores públicos, grupo que compõe atualmente 13 milhões de brasileiros e brasileiras. A outra metade, 5% do PIB, são gastos com os trabalhadores privados, grupo que compõe 40 milhões de pessoas, ou seja, a conta é igual, mas o universo é muito diferente. Gastamos muito mais proporcionalmente com os servidores. Além disso, a revista destaca a diferença da idade mínima para se aposentar no Brasil. Enquanto os militares se aposentam, vão para a reserva com 55 anos, os trabalhadores demais, a outra casta, precisa esperar 62 no caso das mulheres e 65 anos no caso dos homens. As diferenças não terminam por aí. Na próxima tela temos mais alguns dos números destacados pela revista. A alíquota do imposto de renda das empresas no Brasil, nominal, 34%, é um valor considerado elevado na média mundial, na comparação com os países da OCDE. Mas a revista menciona um estudo do economista Sérgio Gobetti que mostra que a alíquota efetiva, ou seja, quanto as empresas pagam de fato, está entre 16% e 18%. Por quê? Porque muitas empresas têm isenções fiscais. E esta conta das isenções fiscais beira os 7% do PIB, 7% do PIB. E olha o mais grave, essa conta em 2003, 20 anos, 20 e pouquinhos anos, era de 2% do PIB, portanto, ela quase quadruplicou em 2 décadas, em pouco mais de 2 décadas. Para analisar estes números e entender em que pé estamos sobre as contas públicas, eu converso agora com o professor Marcos Mendes, professor associado do INSPER, um dos nomes que mais entendem de contas públicas no Brasil. Professor, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. O Brasil, de fato, sofre com esse patrimonialismo e essa cooptação do orçamento público? Olá, Cagão, é um prazer estar aqui com você. De fato, esse é um problema central da nossa sociedade, né? Quando você tem penduricários salariais do tipo férias de 60 dias que você pode vender, auxílio paletó, uma folga para cada 3 dias trabalhado, e tudo isso é normal, isso é um sintoma de que está cada um cuidando da sua vida, cada um tentando distrair alguma coisa dos cofres públicos, né? É uma sociedade que prioriza cada um se dar bem, puxar a sardinha para sua brasa e não está preocupado com normas de comportamento que visem o bem-estar comum, que visem conter os excessos, né? Nós temos vários casos acontecendo no Brasil hoje. Você veja, por exemplo, o crescimento das emendas parlamentares. 25% da despesa discricionária do orçamento vai para a mão de parlamentares, está virando corrupção, está virando apropriação do orçamento, e tudo isso o Congresso defende como se fosse prerrogativa democrática, né? Que está longe de ser realidade. Você vê a facilidade com que os lobbies apresentam e aprovam projetos no Congresso. Eu estou fazendo lá no INSPER, começando um trabalho em que eu estou catalogando todos os projetos de lei que entram no Congresso e verificando quais que têm algum tipo de risco fiscal. Concede benefício tributário, aumenta a despesa, transfere passivo para a União, coisas desse gênero, né?
Só pegando os projetos apresentados na Câmara em 2025, que foram quase 6.500 projetos, você tem quase 1.600 com algum risco fiscal, 25%. A quantidade de projetos que se apresenta para dar algum tipo de benefício fiscal, e vários deles passam, são aprovados, é enorme. Aumento de despesa para essa ou aquela categoria, tratamento favorecido na Previdência para esse ou aquele tipo de servidor público. Isso é normalizado no Brasil e é tratado como se fosse coisa comum, né? E aí o problema não é só de furar as contas públicas, você começa a gerar problemas na eficiência e na produtividade do país. Vou te dar um exemplo do que está acontecendo agora. O governo apresentou um projeto de lei para dar benefício fiscal para atrair data centers para o Brasil, o projeto de lei REDATA, que vai custar 5 bilhões por ano, um dinheirão, né? No dia seguinte, o governo aprovou uma outra medida de aumentar imposto de importação sobre bens de informática e bens de capital para proteger um outro segmento, os produtores nacionais desse bem. E matou o projeto dos bens dos data centers, porque para pagar um imposto de importação tão alto quanto eles vão ter que pagar, eles não vão ter estímulo para trazer o data center para o Brasil. Então, uma política anula a outra, né? Toda vez que você protege a indústria de aço, você encarece a produção de automóveis e no dia seguinte o governo é levado a dar algum benefício para os produtores de automóveis. Então você fica num looping em que você deteriora as contas públicas, você piora a alocação de capital e no fim do dia você tem uma sociedade mais desigual, uma sociedade menos produtiva, que cresce menos e não consegue tirar as pessoas da pobreza. Aí vem a demanda por mais assistência social, aí programas populistas que não são mensurados, que não têm os seus efeitos quantificados, se tornam vacas sagradas, que você não pode mexer, não pode reformular, e aí você vai ficando com o setor público cada vez mais fragilizado e com uma economia cada vez menos produtiva. Professor, a revista menciona que, do ponto de vista da comparação internacional, o orçamento brasileiro, ao dedicar-lhe 3,7%, quase 4% do PIB para programas sociais, a cifra semelhante para a educação, cifra semelhante para a saúde, estes números estariam ali dentro do aceitável. E o que chama mais atenção, pelo menos lendo a reportagem, seria o gasto com previdência, que foge muito do perfil da nossa sociedade, parece já uma sociedade velha, e também estas isenções setoriais para segmentos. Esse diagnóstico parece correto do ponto de vista do senhor, professor? Eu acho que ele é correto, mas ele não é completo, Uhum. tá? Você tem o problema de sustentabilidade das contas públicas. Por exemplo, continuar reajustando aposentadorias e pensões com valores reais pela mesma taxa que está se reajustando o salário mínimo é insustentável. Então, você tem um problema claro de insustentabilidade. Assim como é insustentável você aumentar despesas vinculadas à receita, como Fundo Constitucional do Distrito Federal, emendas parlamentares, despesas em saúde e educação. Isso também tem um problema de sustentabilidade fiscal. Parâmetros da Previdência Social também tem problemas de sustentabilidade, porque o número de aposentados está crescendo muito e você tem vários regimes especiais, como dos militares, professores, rural, que ainda não foram reformados. Você tem problema de sustentabilidade também no benefício de prestação continuada, que está explodindo o número de beneficiários com grande suspeita de fraude. Isso é uma coisa, sustentabilidade. Agora, você olha e fala assim, não, saúde e educação está gastando mais ou menos na média. Na verdade, a gente gasta bem mais do que os países emergentes e a gente gasta mal. Uhum. Você veja, por exemplo, o caso do Fundeb. Teve um aumento brutal a partir de 2018 na contribuição da União para o Fundeb, que vai para os estados e municípios pagarem a educação básica. E isso não melhorou a qualidade. Por quê? Porque boa parte desse dinheiro foi absorvido pelas corporações via aumento de salário. Tem uma parte do Fundeb que deveria ser distribuído para os estados e municípios conforme o desempenho da educação, recebe mais quem teve um melhor aumento percentual nas suas notas dos alunos. Isso nunca foi regulamentado, porque não interessa de ninguém. O interesse é chegar o dinheiro para ser absorvido pela corporação ou pela máquina pública. Então, você tem um problema sério de eficácia desses programas sociais.
Programas como o abono salarial, especialistas já cansaram de mostrar que é um problema. O seguro-desemprego ele gera uma disfunção no mercado de trabalho. Quando o mercado de trabalho está mais aquecido, aumenta a demanda por seguro-desemprego, porque as pessoas querem pegar aquele dinheiro e correr para outro trabalho. Então, tem uma série de desenhos em termos de qualidade das políticas públicas que podem até não reduzir a despesa, mas que vai melhorar muito a eficiência da economia, que é o que importa no longo prazo, de fazer o país crescer mais, seja por eficiência no setor público, seja por eficiência no setor privado. Professor, o diagnóstico desses problemas me parece claro nas palavras do senhor aí, com um diagnóstico tão preciso e amplo do problema. O senhor acredita que esse debate poderá ser parte da campanha eleitoral? O senhor vê os candidatos, seja o incumbente, seja a oposição, tratando deste assunto de maneira séria? Olha, eu acho difícil, né? Porque, infelizmente, não se criou ainda a consciência de que nós acabamos formando uma sociedade do vale tudo, né? De cada um pega o seu e sai correndo, o que prejudica o bem-estar comum, né? Quando você fala seriamente em reformar um programa público que esteja mal desenhado, como por exemplo o benefício de prestação continuada ou a aposentadoria rural, você obviamente imediatamente taxado de detestar os pobres, de ser elitista. E por que não vai reformar outras políticas? Aí, quando você vai propor reformar políticas, por exemplo, de subsídio ao setor elétrico, você está desestimulando o crescimento econômico. Então, é um debate muito superficial, né? Que um vai jogando a culpa para o outro e não há um debate, uma percepção de que o país está atolado na mediocridade há algumas décadas, né? Temos agora o debate sobre redução de jornada, né? Redução de jornada do trabalho. Um debate sério seria feito no sentido de como vamos aumentar a produtividade dos trabalhadores para, sendo mais produtivos, eles ganharem mais, né? Mas o debate eleitoral raso e que dá voto vamos reduzir a jornada de trabalho, que todo mundo vai trabalhar menos e todo mundo vai ganhar mais salário por hora. Obviamente isso não vai acontecer demissão, pessoas vão para o mercado informal, pessoas vão ter redução de salário, vão ter que buscar outro emprego. Isso vai gerar uma crise? Não, mas vai botar mais areia nas engrenagens já prejudicadas da economia brasileira. Então, respondendo à sua questão, eu vejo pouca possibilidade de um debate técnico, racional, durante as eleições, né? Cabe a nós, técnicos, puxarmos esse assunto, escrever sobre isso, darmos entrevistas sobre isso, mas, infelizmente, o mundo político está rodando em outra rotação. Será que esse problema econômico, professor, só será resolvido com uma mudança profunda na política? Só uma reforma política profunda poderia indicar um caminho para resolver esse problema econômico? Eu tenho dificuldade com esse argumento porque a gente não sabe nem o que é reforma política, né? Cada um tem a sua reforma, tem uma reforma política na sua cabeça. Com certeza, o atual regramento político eleitoral no Brasil, ele contribui para o estado de coisas atuais, né? Ele gera um processo de competição eleitoral muito individualista, cada deputado faz a sua campanha, então, durante o mandato, o que o deputado quer é acumular emendas parlamentares e dinheiro para poder facilitar a sua campanha de reeleição ou aprovar projetos de grupos de pressão que financiam a sua campanha, dado que a gente tem um sistema que fragiliza os partidos, que induz cada um a fazer a sua campanha de forma individualizada. Daí a dizer que uma reforma político-eleitoral vai mudar os incentivos, vai uma certa distância, né? Muitas vezes reformas não geram os resultados pretendidos. Eu acho que o que vai estimular o Brasil a tomar algumas medidas que nos coloquem no caminho da estabilidade fiscal e do aumento da produtividade, da racionalidade do gasto público e da legislação que rege o setor privado, é uma crise ou a iminência de uma crise econômica. Por ora, nós estamos sendo beneficiados pelo contexto internacional, que desvalorizou o dólar,
que está fazendo capital sair dos Estados Unidos e ir para os países emergentes. Então, bolsa valoriza, dólar cai, tudo isso tira o senso de urgência. Quem olha de longe parece que está correndo tudo bem. Mas, como mostra a reportagem da Economist, os fatores que geram crescimento e prosperidade de longo prazo estão todos emperrados no Brasil. Marcos Mendes, professor associado do INSPER, um dos homens que mais entende contas públicas no Brasil. Professor, muitíssimo obrigado pelo tempo, por conversar aqui com a gente no CNN Money. Ótima noite. Muito obrigado, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. Até logo.